Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre JavaScript, agora será apresentado como calcular a soma e a média dos itens de um array. E o que será implementado é o seguinte: calcular a soma e a média. Primeiro, eu realizo a soma dos itens do array, o total dá 20. Eu tenho 5 itens e a soma total deu 20. Então, cada item tem uma média de 4. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro o código-fonte no editor Visual Studio Code. Eu tenho o seguinte arquivo, sendo o arquivo index com a estrutura básica do HTML, está incluindo o arquivo custom.js e este arquivo. É neste arquivo que eu implemento a parte para calcular a soma e a média. Primeiro, eu crio uma variável com o nome de total frete. Esta variável recebe o seguinte: eu utilizo document.getElementById, então haverá um ID com o nome do seletor total. Eu ainda não tenho este seletor, eu preciso criar. Assim como eu fiz total frete, eu também quero média frete. Crio essas duas variáveis e aqui não é total, será média, o nome do seletor. Preciso criar esses dois seletores dentro do atributo ID. No H2, eu abro um P de parágrafo. Dentro do P de parágrafo, pego a tag span, finalizo a tag span e antes da tag span eu coloco, por exemplo, total, espaço. Dentro da tag span, eu utilizo o atributo ID porque estou utilizando o getElementById, indicando que eu quero recuperar o valor de um atributo ID e o seletor total, atributo ID e o seletor total. Assim como eu fiz com o total, eu também implemento média. Nome do seletor que eu estou utilizando, média. E somente eu realizo o cálculo caso exista esses dois seletores. Se não existir esses dois seletores, eu não realizo o cálculo. Coloquei o comentário: acessa o hífen somente se existir os seletores total frete e media frete. Então, estes dois seletores. Somente se existir esses dois, acessa o hífen e realiza o cálculo. Se isso for verdadeiro e acrescento e comercial, isso for verdadeiro, então acessa este hífen. Eu verifico se total frete for true, for verdadeiro, e media frete for true, significa que existem esses dois seletores. Acessa o hífen e neste hífen eu posso realizar o cálculo. Primeiro eu crio o array de valores. Para criar o array, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, em uma aula anterior eu já abordei como trabalhar com array. Conforme eu já citei, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Eu crio um array utilizando colchetes, coloco, por exemplo, um valor pequeno para ser fácil, 2, 4, 10, em seguida 2, 2. Total vai ser 20. E atribuo este valor, este array, para uma variável com o nome de fretes. E também, próximo passo é criar uma variável soma. Uma variável soma, esta variável por padrão tem o valor 0. Eu preciso percorrer agora este array para somar os valores. Também coloco um comentário: percorrer o array de valores e somar. Conforme eu setei para percorrer, utilizo for, em seguida uma variável i. Esta variável i será utilizada porque ela recebe, por exemplo, posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4. Importante, no array a primeira posição é 0. Eu quero ler os dados que estão dentro da variável frete. É este array. E sempre que ele passar pelo array, a variável soma pega o que ela já tem e acrescenta mais o que estiver dentro da variável frete. E conforme eu citei, a variável 1i, ela possui a posição 0, depois 1, 2, 3, 4. Eu indico frete e depois a posição que eu quero.
Primeira vez que ele passar pelo for, o i vale 0, então acessa este primeiro. Depois, acessa esse segundo, e assim por diante. Coloco a variável i. Eu tenho a soma. Se eu der um console log, eu consigo ver o resultado, mas eu quero retornar a soma dos fretes para o arquivo index. Para isso, pego o total frete, esta variável, em seguida será um HTML, inner.html, e qual HTML? É essa variável que possui o valor, a variável soma. Posso abrir este arquivo index no navegador. Para abrir, eu simplesmente arrasto este arquivo index e abriu. Total 20, a soma desses valores. Se você quiser, pode criar uma variável com valores maiores. Neste caso, eu coloco valores, por exemplo, 12.000, depois 18.000, outro frete de 15.000, em seguida 7.000, um frete menor, e depois um 14.000. E comento este exemplo básico com os números mais simples. Tento com valores mais altos. Total 66.000. Mas agora eu quero calcular a média. Para calcular a média, eu pego esse mais curto, que são números menores, é mais fácil de explicar. Para calcular a média, posso colocar um comentário, calcular a média. Eu utilizo soma, porque ele possui o valor total. Eu preciso dividir pela quantidade de frete. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 fretes. Como que eu consigo a quantidade de posições que o array frete tem? Eu utilizo esta propriedade. É ela que retorna a quantidade de itens que existe no array. E atribuo para uma variável com o nome de média, e depois que eu tenho a média, posso retornar para o arquivo index. Pego isso daqui, o comentário, retornar a média dos fretes para o arquivo index. Eu pego a variável média frete, em seguida será um HTML, inner HTML, quero retornar o valor que está dentro desta variável média. Confiro, atualizo, média 4, 20, então o total aqui é 20, soma 20. Quantos itens eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 4, 20. Então, está correto. Aqui eu coloquei total frete e mídia frete, é o mesmo que você pegar isso daqui. Total, colocar neste local, total frete, vai dar o mesmo resultado. Atualizo, mesmo resultado. Mas não há necessidade de fazer uma nova requisição se eu já tenho aqui acima. Por isso que eu estou utilizando somente a variável total frete. O mesmo em relação à média frete. Você pode atribuir diretamente para o ID desta forma, mas conforme eu já citei, porque eu recebo aqui acima, não há necessidade de instanciar novamente aqui abaixo. Neste exemplo, eu utilizei o for para realizar o cálculo. Há outras formas, mas o objetivo desta aula era utilizar o for, apresentado como calcular, realizar a soma, somar os itens do array e também obter uma média dos itens do array. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas sobre JavaScript.